Senhor meu Deus, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Tu conheces as suas lutas, suas dores, as suas tempestades. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade, toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos. Assim como o Senhor fez com Pedro, e levanta essa vida novamente. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, que Deus te abençoe, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, sentindo que as ondas da vida estão grandes demais, que a tempestade não passa. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Eu quero dizer algo para você. Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. O vento pode soprar forte, o medo pode tentar te paralisar, mas Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para confiar, para dar um passo de fé, para caminhar sobre as águas. Assim como ele chamou Pedro naquela madrugada no meio do mar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus te chama hoje a andar sobre as águas. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu sei que algumas pessoas acham ruim da gente interromper esse momento aqui por causa desses avisos, mas são essas recomendações que fazem com que a gente continue existindo aqui no YouTube. Alguns até já sabem o que eu vou dizer. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu andarei sobre as águas. Amém? Você crê nisso? Eu andarei sobre as águas. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 27. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, Pedro estava nesse barco com os outros discípulos. Quando ele viu algo impossível, Jesus estava caminhando sobre as águas. Era madrugada, de acordo com o texto, o vento soprava forte e o coração deles estava cheio de medo. Mas essa palavra sai dos lábios de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então toma uma atitude ousada. Pedro não pede que Jesus acalme a tempestade. Ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus, para andar sobre as águas. E Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro podia ficar no barco, onde era seguro, ou podia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. No primeiro momento, ele caminhou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, uma coisa impossível para qualquer ser humano. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Só que em um determinado momento, Pedro desviou o seu olhar. Ele percebeu a força do vento, sentiu o peso da tempestade e o medo tomou conta do seu coração. Nesse instante, ele começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente? Começamos confiando, damos um passo de fé, mas no meio do caminho nos distraímos. O medo do futuro, as preocupações, a ansiedade, tudo isso faz com que tiremos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e foquemos nas tempestades. E quando isso acontece, nós começamos a afundar, assim como Pedro. Mas a verdade é que Pedro não afundou porque Jesus o havia abandonado. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. No momento em que Pedro clama por socorro, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só, mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua segurando a nossa mão. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está ao nosso lado, pronto para nos levantar, sempre que nós precisarmos. Hoje, Jesus está te chamando para confiar. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora, eu quero que você pare e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu medo ao olhar para as tempestades da sua vida? Pedro viu Jesus e teve coragem de sair do barco. E no primeiro momento ele caminhou sobre as águas, mas o que acontece em seguida? Ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, nos perigos. E por isso ele começa a afundar. Então não foi a tempestade que fez Pedro afundar, foi o medo.
E quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo, mas aí no meio do caminho nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, e de repente surgem dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas um problema inesperado aconteceu e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado? O problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. E é nesse momento que Jesus estende a mão para nos erguer. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando, literalmente afundando, em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. O que Ele pede é algo muito simples: confie. Não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Ninguém consegue literalmente andar sobre as águas. As leis da física diziam que ele afundaria. A lógica dizia que aquilo não podia acontecer. Mas Jesus chamou Pedro para um momento de fé, um momento de vencer as suas limitações e andar sobre as águas. E Pedro obedeceu, mesmo sem entender como, mesmo sem saber o que aconteceria, ele deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas antes de pedirmos para confiar nele. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível não é impossível para ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer, antes de agir. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo antes da gente se mover. Mas a fé não funciona desse jeito. Fé é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece loucura, que parece impossível. Para perdoar alguém, mesmo quando o coração ainda dói. Para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada muda. Para dar um passo de fé na sua vida, mesmo quando tudo parece difícil. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo. É sobre confiar que Ele já entendeu e já providenciou tudo. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder para isso. Ele andou porque Jesus permitiu que ele fizesse o impossível. E é isso que Deus faz com aqueles que confiam nele.
Ele abre caminhos onde não existem. Ele transforma situações que pareciam sem saída. Ele nos capacita a enfrentar os desafios que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. O que era impossível para Pedro se tornou realidade quando ele confiou e obedeceu. Amém? Receba isso no seu coração. Confiança e obediência são a chave para o milagre. Confie em Deus e obedeça, porque você vai experimentar o sobrenatural. Nem tudo vai ser como a gente quer, irmãos. E isso muitas vezes vai ser doloroso. Quem dera se, por exemplo, as pessoas que nós amamos pudessem ficar do nosso lado por toda a vida. Mas em algum momento você vai ter que se despedir de algumas pessoas. Seja por alguma circunstância da vida, seja por causa da morte. Quem dera se a gente nunca precisasse se despedir de ninguém, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que enfrentar o luto, a saudade, a dor da separação. Imagine um mundo onde não precisássemos fazer uma oração desesperada pela saúde de alguém que amamos. Um mundo onde nós nunca víssemos uma pessoa querida sofrendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Para rir ou para chorar, basta estarmos vivos. A graça de Deus foi derramada sobre nós, mas isso não impede que nós passemos por experiências que vão doer. A presença de Deus não nos isenta das perdas, das dificuldades, dos dias difíceis. Mas existe algo que a fé nos proporciona. Algo que transforma a maneira como enfrentamos cada uma dessas situações. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida não nos livra das tempestades, mas nos dá força para atravessá-las. Ela não nos impede de sentirmos medo, mas nos lembra que existe um Deus maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer perigo. Ela não impede que as lágrimas escorram na nossa face, mas ela nos dá um consolo que só o Senhor pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela que acredita somente quando tudo vai bem. A verdadeira fé é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar ao seu lado em cada uma das suas batalhas. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há algo que está pesando no seu coração, se tem uma batalha que você está enfrentando, coloque diante de Deus agora. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais também para Ele. Por menor ou maior que seja a sua dificuldade, apresente ela ao Senhor. Eu estou falando aqui de pessoas que talvez estejam enfrentando um câncer na sua vida ou na sua família, ou pessoas que estão com uma dor de cabeça. Apresente a sua dor a Deus. Amém? Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, da dor, da tristeza, da perda, das dificuldades, das traições, das separações. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui em que podemos refletir sobre a Tua grandeza e sobre o Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, antes de qualquer coisa queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoe-nos pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Nos lava, nos purifica, nos renova, transforma a nossa vida. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas, sobrecarregadas, com medo do futuro. Algumas estão atravessando tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Do mesmo jeito que o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui clamando por Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos Teus caminhos. Toca o coração dela, Pai, que ela sinta a Tua presença de forma real. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, não escrevem aqui os comentários, mas eles passam pela mente delas. Que o Senhor contemple essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada, cada oração feita com sinceridade. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai, dessa pessoa que está lutando contra a escassez na sua vida. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta, a Tua presença nos fortalece e a Tua fidelidade nos dá esperança. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você envie essa mensagem para alguém. Tem pessoas que estão afundando, pessoas próximas a você que estão afundando e que precisam ouvir essa palavra hoje. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo lá do seu trabalho. Mande essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? E um último aviso. Se você quiser ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no formato de e-book, num livro online, eu vou deixar um link aqui para você adquirir o seu e-book. Você pode baixar no seu celular,
no seu tablet, no seu computador. Uma mensagem para cada dia do ano. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Custa menos de R$10. Você estará levando a palavra de Deus por onde você for e você estará abençoando esse ministério. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.